Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra um link para um texto que publiquei no Instagram sobre algo que tem me chamado a atenção nesse Campeonato Brasileiro. O diferente tratamento para essa ou para aquela equipe dentro do que está acontecendo, né, das disputas em andamento. Acho justíssimas as críticas que o Flamengo vem sofrendo por conta da sua queda vertiginosa depois da Copa do Mundo. Inclusive, me considero um dos jornalistas que mais tem batido nessa tecla e criticado o desempenho do time de Maurício Barbieri. Desempenho depois da Copa, especialmente em jogos contra Grêmio e Atlético Paranaense, fora do Rio de Janeiro, foi inaceitável. Inaceitável. A equipe jogou no chamado modo banana, perdeu pontos importantes, faltou também um pouco mais de coragem, empenho e bom futebol, mais agressividade para, por exemplo, derrotar o Santos, que vinha numa crise danada, perdendo o técnico e tudo mais, quando os dois times se enfrentaram na Vila Belmiro. Então o Flamengo pecou demais no Brasileiro e merece as críticas que vem recebendo. Não por acaso os programas de televisão exaustivamente têm apresentado algo que eu também já citei no Twitter e na ESPN, que são os pontos, né, acumulados depois da Copa do Mundo. O Flamengo foi sofrível depois disso em relação àquilo que vem apresentando quando liderava a competição com 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, hoje está 4 pontos atrás. Mas me chama a atenção, e você vai ver isso em detalhes nesse texto, basta clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, no link para o Instagram, que algumas situações não geram a mesma repercussão. O Flamengo merece ser criticado? Claro que sim. Quando fracassa, pau dele. Eu sou o primeiro a criticar. Mas por que as eliminações do São Paulo são tratadas como algo positivo? Nunca vi isso. A desclassificação para o Colón, da Argentina, foi tratada como algo positivo. Isso com base numa teoria apenas. Né? Aquela tese segundo a qual o time jogando só uma competição, ele terá chances maiores de ser campeão. Em tese, sim. Mas no futebol, as coisas nem sempre acontecem dentro de uma lógica super racional. Eu posso dar 2 exemplos. No ano retrasado, o próprio Flamengo, quando foi eliminado vergonhosamente, né, e foi muito criticado por isso, ao contrário do que aconteceu agora com o São Paulo, na Copa Sul-Americana, né, o Flamengo ficou só numa competição. E piorou o seu desempenho. Estava a 3 pontos atrás do Palmeiras, que era o líder naquele momento, chegou a reduzir a desvantagem para 1 ponto, terminou a 9. Ou seja, o Flamengo caiu depois que saiu da Sul-Americana e ficou com uma agenda mais livre. E olha que o time precisava de um refresco, porque não jogava no Rio de Janeiro, viajava muito. Jogava em Cariacica, jogava em Brasília, jogava fora de casa, quando visitava os adversários, ou seja, vivia dentro do avião. E essa agenda mais livre não adiantou. No ano passado, o Corinthians foi eliminado pelo Racing, na rodada entre a 24ª e 25ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Tinha 73%, quase 74% de aproveitamento até então. E quando ficou também com essa agenda mais livre, jogando só a Série A, o time caiu demais. Aproveitou apenas 45% dos pontos, ou seja, teve 45% dos pontos que disputou depois que ficou só em uma competição. E só foi campeão brasileiro porque antes, quando disputava ainda Brasileiro e Copa do Brasil, posteriormente Brasileiro e Sul-Americana, conseguiu pontuar de maneira inédita, acumulando uma marca que nunca nenhum clube conseguiu num primeiro turno de Campeonato Brasileiro, começo do segundo turno, o que permitiu a ele, mesmo tropeçando muito nessa parte que tinha poucos jogos, só a Série A, manter, né, segurar a ponta da tabela. Né? Foi ameaçado pelo Palmeiras, mas foi campeão. Ou seja, nos 2 últimos anos, equipes que brigavam pelo título, em segundo buscando o líder, e depois tentando manter a liderança, quando foram eliminadas da Sul-Americana, e 2 equipes importantes, Flamengo e depois Corinthians, elas tiveram queda de rendimento. Ou seja, a agenda mais livre, ela não foi decisiva. Pode ser decisiva com São Paulo? Pode sim, pode, não é certeza. Eu acho que esse argumento é muito pequeno para que o clube seja até elogiado por ter sido eliminado da competição. Meu Deus, gente. Competição internacional, a Copa Sul-Americana. O Independiente, maior campeão da Libertadores, rival aqui do meu time argentino, o Racing, comemorou demais a conquista sobre o Flamengo no ano passado. Não dá para tratar um título internacional como se fosse menos que um campeonato estadual. É uma postura, a meu ver, muito blasé. Especialmente quando você fala de um clube como o São Paulo que não está ganhando título nenhum, ganhou só a Sul-Americana mesmo em 2012 e os demais títulos vêm lá para 2008. É uma década sem ganhar Paulista, Brasileiro, Mundial, Copa do Brasil nunca conquistou, enfim. É um raciocínio que eu considero meio esquisito. E me chama a atenção isso. A cobrança em cima dos fracassos do Flamengo, justa, ela é muito maior do que em cima do fracasso do São Paulo, da eliminação do Grêmio pelo próprio Flamengo, da campanha muito ruim do Cruzeiro, dentro do Brasileiro, está muito bem na Libertadores, na Copa do Brasil é semifinalista, mas uma campanha muito ruim no Brasileiro, incompatível com um grande elenco que possui o time mineiro.
e o grande investimento feito nesse ano. Então é uma diferença de tratamento. Para ficar claro, acho justas as críticas ao Flamengo, e as faço, mas não entendo por que fracassos de outras equipes são tratados até como algo positivo. É uma coisa difícil de entrar na minha cabeça. Estou tentando compreender. Já falei sobre isso no Linha de Passe, estou compartilhando aqui com vocês essa reflexão. Né? Mais detalhes, como eu disse, na minha conta do Instagram, clicando no link abaixo você encontra o texto. Mas é algo esquisito. O fato é, o Campeonato Brasileiro ainda está na metade. Tem muita coisa para acontecer. Equipes que hoje estão afastadas da disputa, aparentemente, podem voltar. O Grêmio está na briga. O Palmeiras não está tão longe. E por mais que eu não seja admirador do trabalho do Felipão, acho também que é um exagero o que está se falando, não enfrentou grandes equipes e o time que ele pegou não era terra arrasada. O Palmeiras, antes da sua chegada, já havia conseguido, por exemplo, vencer o Grêmio em Porto Alegre. Ninguém conseguiu isso esse ano, no Brasileirão. Né? O Palmeiras derrotou o Boca na Argentina, venceu todos os jogos fora com o Roger. O Roger conseguiu dar um padrão razoável à equipe, teve bons momentos, especialmente fora de casa, e de fato começou a perder o controle do time, e aí começaram a perder pontos importantes, sofrendo muitos gols de times fracos. Mas o que o Felipão encontrou não foi um time destruído, né? E essa recuperação ainda está no começo, a gente tem que esperar os confrontos mais importantes, ver o que vai acontecer, mas rapidamente, né, já chovem elogios para o técnico da seleção brasileira na Copa de 2014, o que acho um pouco precipitado. Né? Vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Como vamos ver o que vai acontecer também no Brasileiro, nas outras competições, né? Quem vai entrar na briga, quem vai ter fôlego para continuar, mas acho que o tratamento deveria ser um pouco mais equilibrado. Eliminação merece sim ser tratada como eliminação. Crítica, questionamentos, por que perdeu, de que maneira perdeu. Não importa a competição, especialmente competições nacionais e internacionais. Né? E uma queda de rendimento, ela tem que ser balanceada, né, com o que mais está no contexto. Né? Então o que eu vejo é muita repercussão nos fracassos do Flamengo, justa repercussão, e pequena repercussão em momentos em que outras equipes também vão mal e fracassam. Né? Só para entender bem, o Flamengo, apesar de merecer todas as críticas que são feitas, ele está atrás de 2 times e à frente de 17 no Campeonato Brasileiro. 3 deles são paulistas, como líder São Paulo. Um deles é o Grêmio, como vice-líder internacional. Grêmio eliminado pelo próprio Flamengo, que pode e deve ser eliminado, pelo menos em tese. Está numa situação muito difícil na Libertadores pelo Cruzeiro, que está muito atrás do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E que o Flamengo derrotou recentemente por essa competição. Ou seja, tem prós e contras aí. Tem aspectos positivos e negativos para todos os lados. Né? Eu nem falo muito do Corinthians, porque eu acho que a questão corintiana hoje é outra. O elenco é muito enfraquecido em relação ao ano passado. Não dá para cobrar do Corinthians esse desempenho todo. O investimento é menor, o time é inferior tecnicamente, o elenco está muito abaixo. Mas são pontos interessantes que a gente pode refletir aí, pensar sobre eles, né? Que vira e mexe vão aparecer também na programação da SBN Brasil, no Linha de Passe. Aliás, tem Linha de Passe quarta-feira, estarei na quinta e também na sexta no melhor debate da TV esportiva do Brasil, e com todos esses assuntos aí rolando. Vejamos os resultados que vão acontecer, de que maneira eles vão também movimentar as opiniões e os debates a respeito disso. Fica aqui essa minha reflexão para compartilhar com você, procurando entender um pouco aí do que acontece no nosso futebol. Saudações!